defendeu os presos políticos e continua atuando até hoje, apesar de ser quase nonagenário, apesar de estar enfrentando uma doença e ganhando dessa doença. É uma pessoa que ainda está na luta aí, em defesa da campanha, em defesa do petróleo tem que ser nosso, em defesa da punição dos torturadores da ditadura, enfim, um cidadão que dispensa comentários e vem aqui para falar, com muito prazer recebê-lo, falar para todos nós, o Pedro Antônio Modesto da Silveira. Em toda reunião humanística, legal, correta como esta, há sempre os que têm interesse contrário. E eu tenho observado como advogado dos direitos humanos, como advogado que enfrentou a ditadura, que matou, torturou, massacrou. E eu digo isso com autoridade, que mesmo como advogado de policiais, de trabalhadores, de intelectuais e de tudo, até eu como advogado também fui sequestrado e torturado. E não só eu, os advogados que mais atuaram, como Sobralfim, Heleno Fragoso, Evaristo de Moraes, Vivaldo Vasconcelos, Augusto Ciceking, todos nós também fomos sequestrados e torturados pela ditadura e pelos seus sequazes. Pois bem, estou emocionado até, e cada vez que eu falo sobre essas coisas, eu fico me lembrando dos milhares de clientes sequestrados e torturados que eu tive. Mulheres que sequestradas, estupradas em fila pela periferia da tortura, e engravidadas, porque se recusou a torturar o marido se recusou a torturá-la, então separaram os dois e estupraram-na em fila. E quando ela veio, ela não sabia o que dizer, mas disse: olha, agora estou grávida, o que fazer? E eu dizia: você como líder católica e admirada pela CNBB, era então bispo Aloysio Loscheider e depois Ivo Loscheider. Como eles gostam e admiram você e seu marido como líderes católicos, diga a eles: eu te dou solução legal, mas eles te dão a solução ética, a solução para ver se é possível fazer um aborto, porque cada vez que ela reconheceu o primeiro torturador, no segundo torturador, ela já não reconheceu muito bem, não sabe quantos depois do segundo, e ela não sabia de qual deles foi engravidada. E eu dizia, Padre Lêncio, se você tiver o azar de ter esta criança com a cara daquele primeiro estuprador, cada vez que você for acariciar o rosto do seu filho, você se sentirá acariciando o torturador que te violentou de todas as formas, inclusive te engravidando. E agora, do ponto de vista legal, eu tenho certeza de que arranjo para você um estupro legal, um aborto legal. A situação é tal que nenhum juiz ousará recusar autorização. Naquela época não podia, hoje já é possível. Naquela época não, foi durante a ditadura, lá pelos anos 70. Mas você fale com seu marido, depois com o bispo, e eles encontrarão uma saída. Falou com o bispo incomodado também, fala com o seu marido, depois venham os dois para a gente conversar filosófica, religiosamente, André. Ela então, quando falou com o marido, estou contando isso para mostrar a periferia que nos fotografa e nos persegue, mostrar a nossa luta humanística de longa data. E aqui a mesma coisa, eu conheço as lideranças aqui e sei que é a mesma coisa. Quando ela falou com o marido, sugestão minha, depois do bispo, um dos Loscheider, não me lembro se era o Aloysio ou se era o Ivo. Franciscano. Hein? Franciscano. Ah, o senhor é franciscano. Ah, o Aloysio é. E o Ivo também? Dom Ivo? Não. Foi bem. Então, quando ela voltou, ela disse: falei com meu marido. Meu marido me ouviu sem dar uma palavra. Quando eu terminei, ele veio, me acariciou muito delicadamente e disse: obrigado. Muito delicadamente me acariciou e disse: minha filha, o que você decidir eu te apoio, mas lembre-se de que uma criança é uma criança. Eu estou bem assim, eu prefiro
para ver as crianças lá do fundo também, e que elas me vejam. Uma criança é uma criança. Se você quiser tê-la, eu darei todo o meu apoio e nós faremos dessa criança uma criança de bem. Aí ela disse, ela voltou ao meu escritório e disse, chegou lá de mãos postas e disse, Deus ouviu a minha prece, porque depois daquele relaxamento que eu nunca tive igual na vida, depois que o meu marido carinhosamente me deu o apoio para qualquer coisa que eu tivesse. Eu tive um relaxamento tão grande que houve um aborto espontâneo e Deus ouviu as minhas preces. Pois bem, essa é apenas a história, uma das milhares de histórias de mulheres, meninas e crianças estupradas, de homens e mulheres assassinados depois da tortura, por uma periferia de reuniões humanísticas que não entende a nossa história, não entende a nossa luta, mas vamos lutar para que eles entendam também e não fiquem do outro lado da grade, nos ouvindo, gravando e fotografando. Eles vêm, se entendem e se entendem. A essa luta humanística, eu tenho não só 1000 histórias mais, mas 1000 argumentos mais. Estou abusando do tempo e não quero continuar abusando. De qualquer maneira, estarei com vocês aqui acompanhando. E hoje, se eles me torturarem, me sequestrarem ou qualquer coisa, hoje a coisa vai ser muito diferente. Não digo isso por ser advogado da OAB, não. Não digo isso por ter algumas relações e participar de algumas entidades como o Sindicato. Digo isto porque também, por acaso, não devia nem dizer, mas meu nome é Modesto da Silveira, que eles saibam, mas eu acho que vou dizer. O que eu estou fazendo hoje? Hoje a Presidência da República me nomeou para ser um dos conselheiros da Presidência da República. E estou fazendo isso e vou tentar fazer o melhor que posso, inclusive afugentando os oportunistas que querem se enriquecer do patrimônio público através dos bilionários e trocando interesses com os bilionários que fazem a miséria, a fome, a morte de todo este país e de todo esse mundo. Muito obrigado, desculpa. É isso aí, Modesto. A verdade, a humildade é a verdade. Eu devo declinar que também fui preso político torturado no DOI-CODE aqui do Rio de Janeiro, nos subterrâneos do aeroporto Valdecães, em Belém do Pará, no quartel-general de Belém, da praça, e também no BIS, lá perto da Tuna Luz Brasileira. Quem é do Pará conhece, também sentimos na pele a prisão política, a perseguição, a tortura e, infelizmente, agora também na ditadura do capital, continuamos sofrendo. Eu estou cumprindo uma pena de uma pena, inclusive, que está prescrita. No entanto, a ditadura do capital, através do judiciário, insiste em fazer que eu cumpra essa pena. Eu estou cumprindo a pena de visitar os cegos e acamados do Hospital Curupaiti. Então já passa 30 anos, há 35 anos. Mas então eu pedi que a pena fosse convertida em trabalho social, que na verdade é uma provocação do sistema, porque já há uma prescrição, e inclusive o Ministério Público votou pela prescrição e o juiz manteve a minha prisão no sentido, aliás, a minha pena, no sentido de intimidar o movimento social. Eu aproveito, Modesto, eu aproveito a sua presença aqui, já que você é conselheiro, que você pertence ao staff pensativo do governo Dilma, que fizesse um apelo à Presidente da República para que ela não permitisse que esse prédio histórico e que pertence aos trabalhadores indígenas, que pertence ao povo indígena, não saísse daqui. Que o governo Dilma fizesse uma intervenção democrática direta para que os índios sejam mantidos aqui, porque é um absurdo
é uma falta de legitimidade, de legalidade.